Hoje a gente vai falar de autoconhecimento e autocuidado na menopausa. Fiz uma enquete há umas semanas atrás, perguntando sobre... Eu sempre faço alguma enquete sobre sintomas da menopausa, dúvidas, e a gente vai anotando e acompanhando tudo isso, até para trazer conteúdo que seja realmente o que vocês estão buscando, né? E aí, numa das enquetes, eu perguntei, porque eu sempre ouço no consultório, quando as mulheres vêm tratar comigo, ou mesmo nas minhas turmas de ginástica feminina, quando a gente faz reuniões e a gente troca um pouco de ideia, eu sempre tive a impressão de que o tema menopausa fosse ainda um pouco um tema tabu. Na verdade, eu ainda tenho essa impressão. Mas foi muito interessante que na enquete que eu fiz, a maioria, eu não lembro certinho a porcentagem, mas foi bastante, não considera a menopausa um tema tabu. Eu fiquei feliz, achei ótimo, falei, poxa, que bom, né? Isso já é um primeiro passo para que a gente entre nessa fase da vida aproveitando essa fase e não se apegando aos problemas, aos desconfortos que possam aparecer, né? E aí, como eu percebi que este não é um tema tabu, eu falei, bom, já que não é tabu, a gente tem que falar. Na verdade, eu venho falando muito sobre isso, né? Até porque se for tabu, a gente tem que tirar esse tabu, e quanto mais a gente fala e quanto mais a gente expõe isso de maneira clara e natural, melhor. Mas já que não é tabu, a gente tem que falar muito abertamente sobre as questões que envolvem a menopausa, né? Porque se a gente for pensar, a mulher tem vários ciclos na vida dela, né? Então, a primeira grande mudança que vai mexer com a mulher, que na verdade ainda não é uma mulher, né? Então, quando a menina entra na adolescência, entra na puberdade, que ela começa a ter aí alterações hormonais, ela vai ter essa primeira transformação do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, porque muitas vezes é um momento de vida que ela está meio que criando aí a tribo dela, ela está se desconectando dessa ligação forte com os pais, ela está criando a própria personalidade dela, e para isso ela normalmente quer mesmo se desvincular dos pais. E então esse é o primeiro grande momento aí da vida da mulher, que também tem problemas, né? Mas como a gente está falando de jovem, quando a gente fala de adolescência e de puberdade, e a nossa sociedade valoriza demais a juventude, é como se esse momento na vida da mulher não fosse tão ruim, e não é um tabu, né? Aí vem a fase da vida madura, e que muitas mulheres engravidam, e aí elas vão ter uma nova transformação na vida delas, né? Uma transformação física, logicamente, porque o corpo da mulher, por mais que ela tenha uma gestação tranquila, que ela não tenha um ganho de peso exagerado, por mais que ela não tenha muitos desconfortos, aquele corpo muda, né? Então, a primeira coisa que ela vai sentir é essa mudança física. Depois da mudança física, que vem a maternidade, que ela vai ter que ter um novo núcleo familiar, uma nova relação com o marido, com a família, com essa criança que nasceu, ou essas crianças que nasceram. Então, é uma transformação aí muito importante, novamente, na vida da mulher, tá? E aí, tudo vai se ajeitando, né? Quando essa mulher vai ficando mais velha, que aí ela já vai... Normalmente, nessa fase que ela tá com os filhos pequenos, eu vejo muito as mulheres que têm filhos, logicamente, né? As que não têm, também vão estar aí se dedicando à carreira, né? Atualmente, graças a Deus, as mulheres escolhem o que elas querem fazer, né? Elas escolhem se elas querem ter filho ou não. Não existe mais aquela obrigação. Mas às vezes existe, por exemplo, uma separação, um divórcio, né? Então, um casamento que não deu certo, aí divorcia e começa a namorar. Então, são momentos sempre na vida da mulher que vão trazer mudanças, né? E aí, quando ela entra, vamos pensar nessa mulher que está entrando na menopausa, e que se ela não teve filho, ela deve estar muito bem estabelecida na carreira, ela já deve ter tido vários relacionamentos, ou continua com o mesmo e está tudo bem. Ou também aquelas que tiveram filho vão começar a experimentar um novo momento de vida, né? Que muitas vezes os filhos já estão fora, já foram estudar fora, ou já estão trabalhando, e aí ela não tem mais aquela função mãe tão importante, né? E eu percebo muito isso no consultório, aquela história da síndrome do ninho vazio, que a mulher fica meio perdida, né? E agora? E aí ela precisa enxergar esse momento como um momento dela se voltar para ela mesma, né? Ela já cuidou dos filhos, ela já investiu na carreira, e agora ela tem tempo, ela tem condições de
reservar um pouco do tempo dela para cuidar dela mesma, né? E aí, muitas vezes, o que acontece? Essa mulher entra na menopausa e aí vem uma nova transformação, né? Uma nova fase de transformação. Eu diria que é o terceiro ciclo da vida da mulher com mais mudanças. Então, vai ter mudança hormonal, né? Então, vai ter diminuição dos hormônios femininos, do estrógeno principalmente. E muitas vezes isso vem acompanhado de sintomas. A mulher, às vezes, na fase do climatério, se ela tá com 40 e tantos, às vezes ela nem imagina que ela tá na menopausa. Eu tive um caso recente agora no consultório, que, inclusive, essa pessoa começou a ter alteração de sono e muita irritabilidade. 46 anos. Irritação, irritação, mudança no sono. E ela achou que fosse por causa da pandemia, né? E aí ela começou a me acompanhar, assistir as lives. Daí ela falou, poxa, será que não é menopausa? Será que pode ser? E ela me perguntou. Eu falei, pode ser. Eu acho que seria bacana. Eu falei, quanto tempo faz que você não faz aí uma consulta, não verifica como é que estão seus hormônios? E aí ela procurou, né, ajuda médica e foi olhar e estava na menopausa, entrando na menopausa. Então os hormônios, ela não tinha muita... Na verdade, ela usava DIU, então ela não tinha esse controle da menstruação que normalmente as mulheres têm, tá? Então, porque uma das perguntas foi, que eu fiz pra ela, né? Seu ciclo tá variando? Ela, não sei porque eu tenho DIU. Então faz tempo, o DIU Mirena, que é aquele DIU que não menstrua, né? No caso dela, ela tá ausente, né? As menstruações estão ausentes. Então ela não tem esse parâmetro. Aí ela foi verificar a parte hormonal e ela realmente estava entrando na menopausa. E aí outros sintomas começaram também a aparecer, começou a ter fogacho. Então, muitas vezes, a mulher não está preparada para isso. Essa pessoa, por exemplo, que eu falei para vocês, essa paciente, ela não estava preparada. Foi um baque. Ela falou, nossa, mas, putz, eu tô na menopausa, eu tô ficando velha, né? Ela falou para mim, chateada. Eu falei, para com isso, não é porque você tá entrando que você tá envelhecendo, tá, todo mundo tá, eu também tô. Isso não é necessariamente um problema, né? Você tá entrando num novo ciclo da sua vida, que pode trazer sim esses desconfortos, mas que a gente tem que melhorar. Aí a gente tá fazendo um acompanhamento, então a gente tá vendo a questão do estilo de vida, das atividades físicas. Ela já tava com um ritmo grande de atividade física, mas atividades muito extenuantes. E aí, no caso, começa a ter alteração de sono. A gente tem que inserir também atividades que trabalhem a volta calma, exercícios respiratórios, por exemplo, no caso desta pessoa, né? Então, ela estava com atividade muito alta, não dormia bem, estava com muita ansiedade, irritada. Então, vamos fazer exercício, vamos, é muito bom, mas vamos também trazer um exercício ou alguma técnica que te dê mais autocontrole, que te ajude a controlar a ansiedade, tá? E aí, ela está acompanhando, vai ver a questão de poder fazer uma reposição hormonal ou não, e tá organizando esse novo ciclo de vida. A gente precisa, né, entender o que está acontecendo e não encarar isso como um problema. Encarar como uma fase, um ciclo da vida que tem mudanças e que a gente pode sim melhorar, né? Se a gente encarar essas mudanças de frente. Então, quando as mulheres falaram nas minhas enquetes aqui do Instagram que elas não acham que a menopausa, que falar de menopausa ou que o tema menopausa é um tabu, eu fiquei muito feliz, porque é isso que eu quero. Não pode ser tabu. Envelhecer não pode ser um tabu. Envelhecer é normal. Parece que quando a gente fala, aquela pessoa é velha, parece que a gente está xingando aquela pessoa, né? E não é, gente. Existe até um termo, eu não sei se vocês viram, tem uma influenciadora que chama Cris Guerra, que tem um perfil aqui no Instagram. Ela fez umas postagens maravilhosas, ela tem 50 e poucos anos, e ela começou a perceber, né, esse preconceito que existe com essa mulher que está envelhecendo. Isso tem nome, isso chama idadismo, né, ou ageísmo, de age, né, age é uma palavra americana, em inglês, então ageísmo ou idadismo, que é o preconceito em relação à idade, em relação ao envelhecimento. As mulheres, especialmente, elas acabam sofrendo muito desse idadismo, né? Numa sociedade que valoriza muito a juventude, envelhecer pode ser um problema. E se a gente encara o envelhecimento e a menopausa como um tabu, aí vai ser problema com certeza, né? Então, por que eu resolvi trazer essa live? Pra gente falar de autoconhecimento, de autocuidado, e tudo isso em relação à parte física,
a parte pessoal, a parte emocional e a parte relacional. Para a gente estar bem, para a gente trabalhar o autocuidado, a gente precisa equilibrar todos esses pontos da nossa vida, tá? Então eu falei um pouquinho do preconceito que existe, né, em relação ao envelhecimento. Eu contei a história de uma paciente que descobriu que estava na menopausa e ficou super horrorizada, falando que ela estava velha e que ela não esperava isso, e ela estava triste por causa disso, né? E aí eu disse que a gente não pode ficar triste por causa disso. Pelo contrário, gente, eu quero entrar na menopausa e eu quero viver muitos anos a minha pós-menopausa, porque eu quero, e olha a palavra que eu falei, eu quero viver muitos anos a minha pós-menopausa. Então é um privilégio eu estar viva, é um privilégio eu poder experimentar essas novas sensações, essas transformações do meu corpo. Mas para isso, eu não posso ter preconceito. Eu tenho que assumir que eu estou entrando numa nova fase, que eu estou envelhecendo sim e que isso não é um problema. Tá? Então, quando as mulheres responderam a minha enquete falando que não achavam a menopausa um tabu, isso é o primeiro ponto para a gente falar cada vez mais disso e descobrir coisas boas, tá? Aí, o que acontece, né? Eu falei para vocês sobre as transformações. Então, vamos começar falando dessas transformações físicas, né? Então, a mulher vai ter... Gente, eu tô no interior e tem um monte de mosquitinho aqui fora, por isso que eu tô fazendo assim, tá? A mulher, ela vai ter uma transformação corporal, né? Então, assim... Existe, quando a gente entra na menopausa ou quando a gente já está no climatério, uma tendência a mudar a composição corporal, uma tendência a acumular mais gordura e a ter mais dificuldade de ter massa muscular, massa magra, tá? Então o corpo vai mudar? Vai mudar. Não adianta eu com 50 anos ficar me matando porque eu quero ter um corpo de quando eu tinha 20. Isso só vai me trazer frustração, tá? Não tô falando aqui que é para deixar rolar e engordar e ficar disforme, não, né? A não ser que eu me sinta bem gordinha, beleza, mas se eu não me sinto, se eu não gosto, a única coisa que eu digo é que a gente não tem que ter o parâmetro de uma mulher 20 anos mais nova que a gente, nem 10 anos mais nova que a gente, tá? Porque quem tá aqui acima dos 50 sabe que é muito mais difícil ter um corpinho totalmente fitness com 50 do que com 30. O metabolismo é totalmente diferente. E tem essa questão hormonal, né? O estrógeno, que é o que diminui na menopausa, ele é que dá as curvas para o nosso corpo. Então, o que acontece quando a gente vai ficando mais velha? A gente vai ficando com a cintura um pouco mais larga, tá? Isso acontece, mas aí entra a questão do autocuidado. Se eu não quero engordar demais, e se eu quero continuar bonita para os padrões que eu acredito que sejam bons, que eu me sinto bem, e aí eu não tô falando qual que é o certo e qual que é o errado, eu tô falando aquele que é bom para você, e se de repente aquele que for bom para você é mais enxuto, para mim, por exemplo, eu gosto de me sentir mais magrinha, com uma forma do corpo mais marcadinha, eu não gosto de engordar, não me sinto bem mais cheia. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preocupar muito com a minha alimentação, com o tipo de alimento que eu coloco para dentro do meu corpo. Eu tenho que me preocupar muito com os exercícios que eu vou fazer. E aí, quando eu falo me preocupar muito, não adianta eu ficar só fazendo caminhada leve, porque não vai resolver. Eu tenho que prestar atenção no exercício que eu vou fazer, porque se eu quero melhorar a massa muscular e queimar gordura, eu tenho que fazer exercício corretamente. Tem que ser exercício intenso, tem que ser exercício que estimula a massa muscular e tem que ter um pouco de exercício aeróbico para metabolizar gordura também. Então, de preferência, eu procurar informação ou ajuda de profissionais habilitados, tá? Além disso, procurar um nutricionista, se for o caso, ou se eu não tenho condições de ter um nutricionista, eu ler mais sobre alimentação, eu dar preferência a uma alimentação com menos produtos industrializados, mais verduras, mais fibras, mais proteína. E quando eu digo proteína, eu não estou falando só de carne, eu estou falando de vegetais e legumes que são ricos em proteínas leguminosas. Então, feijão, grão de bico, todos esses grãos têm proteína e aí eu preciso ingerir isso, né? Porque se eu ficar só no carboidrato, eu estou alimentando aí o meu corpo para ficar cada vez com mais depósito de gordura, né? Então a alimentação é muito importante, alimentação e exercício, tá? Se, do ponto de vista físico, além da forma do meu corpo, eu também percebo que, por exemplo, eu começo a ter alteração na região genitorinária, então eu começo a perceber um ressecamento da minha vagina. Eu começo a perceber ardor depois que eu tenho relações sexuais. Eu começo a perceber que eu estou tendo mais infecção urinária do que eu tinha antigamente. Ou que eu estou tendo mais candidíase, por exemplo, do que eu tinha antigamente. Isso também pode ser um efeito dessa diminuição hormonal que vai ter efeito no aparelho genitorinário. E aí eu preciso também
procurar profissionais que possam me ajudar. Do ponto de vista da fisioterapia, eu recomendo muito que se faça exercício para a região do assoalho pélvico, exercícios específicos para o assoalho pélvico, melhorando a lubrificação, melhorando a circulação, melhorando a ativação dessa musculatura, né? Tanto para força como para flexibilidade e coordenação. Isso é fundamental, gente. Se você está entrando na menopausa, faz academia, faz bicicleta, corrida, natação, seja o que for, aquilo que você gosta, dança, maravilha. Se você nunca fez nada para o teu assoalho pélvico, eu recomendo que faça, tá? Se nunca fez na vida, eu nunca fiz, vou fazer agora na menopausa, vai adiantar? Vai, nunca é tarde, tá? Faça o quanto antes, procure um profissional, tá? Eu vejo as alunas da ginástica feminina online, quando a gente faz reunião e eu peço feedback para elas, ou quando eu mando os questionários, existe uma resposta. Tem até a aluna aqui, a Denise está aqui, ela pode falar. Acho que foi só a Denise que eu vi, mas pode ser que tenha mais gente. Começar a exercitar essa musculatura, não interessa quando, traz muita qualidade de vida do ponto de vista da síndrome genitourinária, tá? Do ponto de vista do aparelho genitourinário. Logicamente que também existem outros procedimentos, como radiofrequência, laser, cremes vaginais com ou sem hormônio, dependendo se a mulher pode usar ou não pode, tá? Então, eu recebi essa semana também uma paciente no consultório que está na menopausa e não pode fazer reposição, porque ela tem histórico de câncer. E aí ela tá usando cremes, a gente tá fazendo várias estratégias, ela faz a ginástica feminina e tá tendo um resultado muito bom, uma alimentação super bacana, tá? Então, se a gente faz, ó lá, a Denise respondeu, opa, assoalho pélvico forte, é isso aí, tá? Faz diferença, gente, então eu recomendo sempre. Hoje uma seguidora me perguntou, tem época certa para fazer exercício do assoalho pélvico? Eu sempre falo, logicamente, que se você engravida e você já tem acesso a essa informação, maravilha, se começar desde jovem, tá? Quanto antes, melhor. Eu falo isso para as minhas alunas que são universitárias, que têm 20 anos. Eu falo para elas exercitarem assoalho pélvico. Eu tenho paciente jovem no consultório que a gente avalia e muitas vezes não está com assoalho legal. Então, quanto antes começar, melhor. Mas, se você está no climatério, na menopausa e nunca fez na vida, também é hora de começar, tá? Nunca é tarde. Então, do ponto de vista físico, gente, esse autocuidado, ele está relacionado a isso. A fazer exercícios de forma regular, com a frequência ideal, e a gente sabe que pela Organização Mundial da Saúde, o mínimo que é recomendado de exercício para a saúde, isso para as mulheres também, é 150 minutos de exercício intenso, né, moderado a intenso por semana. No mínimo. Antigamente era 150, agora eles falaram que é no mínimo 150. O ideal é que se chegue perto até de 300, quanto mais melhor, tá? A Ingrid perguntou aqui, eu trabalho o meu assoalho pélvico, maravilhoso. Muito bom, Ingrid, gostei. A Ingrid é nova, porque eu conheço ela. Quanto antes, melhor, muito bom. Precisa falar para sua mãe trabalhar também, fala para ela fazer junto com você. Então, exercícios de intensidade moderada a intensa, né? No mínimo 150 minutos por semana, e o ideal é que a gente inclua exercícios musculares também, pelo menos 3 vezes por semana. Aí, por exemplo, que eu falo para as minhas alunas da ginástica feminina, a gente usa muito o peso do próprio corpo. As minhas alunas antigas a gente faz com sobrecarga, com pezinho, com elástico. A musculação é uma estratégia muito boa. Tem mulheres que não gostam, eu tenho várias pacientes que falam, eu odeio musculação. Falei, não tem problema, dá para trabalhar exercício resistido de várias formas. Na ginástica feminina a gente trabalha, o pilates trabalha, na yoga, que tem muitas posturas também que usam o peso do próprio corpo, dá para trabalhar, e a musculação também, tá? Mas tem que ter algum exercício que exija da parte muscular, pelo menos 3 vezes por semana, porque aí, gente, a gente está trabalhando aquela questão que eu falei da manutenção da massa muscular, para ganhar força. E isso, no processo de envelhecimento, é fundamental, porque a cada década a gente vai perdendo mais força. Você tá com 41, tá grávida, nunca fez, tem que fazer. Tem que trabalhar esse assoalho pélvico. Eu adoro quando as gestantes vão, porque é o primeiro momento da vida, quando a mulher engravida, antes da menopausa, que esse assoalho pélvico vai sofrer uma sobrecarga. Às vezes, na gestação mesmo, as mulheres já começam a ter perda urinária, porque aumentou a sobrecarga e aí esse assoalho não dá conta do recado. Então, essas mulheres, elas têm que fazer de qualquer jeito, mas eu recomendo todas, tá? Trabalhar o assoalho durante a gravidez e no pós-parto, depois que tiver organizado a vida, esquema de amamentação e tudo, volta
para continuar trabalhando e prevenir pioras no futuro, né? Então, deixar esse assoalho de novo tinindo, tá bom? Tá, não tem mais pergunta. Então, do ponto de vista físico, gente, é isso, tá? Então, a mulher que está entrando na menopausa tem que se cuidar, fazendo reposição ou não. Eu sempre digo, para as que não fazem, o cuidado com o estilo de vida, com o exercício, tem que ser maior ainda, tá? E os outros sintomas. A gente sabe, por exemplo, que exercícios intensos são uma das estratégias para melhorar os fogachos. Acaba melhorando também a qualidade do sono, tá? A irritabilidade, porque a gente, quando faz exercício, a gente libera serotonina, libera endorfina, que são neurotransmissores que nos causam sensação de bem-estar. Então, o exercício ele vai funcionar para um monte de coisa, tá? Às vezes, quando a mulher tem muita ansiedade, muita irritabilidade, além do exercício intenso, né, para tentar melhorar aí esses níveis de neurotransmissores e tudo mais, às vezes é importante a gente pensar numa atividade de volta à calma, tá? Mindfulness, os pranayamas da yoga. As minhas alunas da ginástica feminina sabem que eu prezo muito por isso, né? Então, nas aulas, eu sempre finalizo com um relaxamento, que é uma prática que eu trouxe da yoga, porque a yoga também sempre acaba a sessão, né, as práticas com o relaxamento. E no programa eu inclusive mando para as alunas alguns áudios de relaxamento. Porque porque tem gente que faz o curso e é agitado. Fala, eu não suporto meditar, eu não suporto. Então eu fiz esses áudios para dar um gostinho de que isso também pode ser bom. A gente precisa tentar. E às vezes eu tive uma paciente que falou assim pra mim, Ju, não dá, eu fui numa aula de meditação e aí o cara falando, eu ficava pensando na lista de compras, nas coisas que eu precisava fazer, nos problemas que eu tinha no trabalho, e a minha cabeça não conseguia. Eu falei, mas você não precisa ficar 1 hora meditando logo de cara. Você para 5 minutos e começa só a prestar atenção na sua respiração. Vai para um cantinho, um lugar agradável, respira por 3 minutos que seja. Começa de alguma maneira a tentar trazer um pouco de calma, tentar organizar os pensamentos. Pensamento não para. Aquela coisa, deita e tenta não pensar em nada, não existe. A mente, a partir do momento que a gente está aqui, ela tem fluxo de pensamento. Isso é totalmente natural. O que a gente precisa é tentar organizar esse fluxo, tá? A gente teve uma live semana passada com a Lídia falando sobre mindfulness. É justamente isso. Mindfulness é a atenção plena. Ou fazer algum trabalho manual, algo que você consiga jogar a sua atenção para aquilo, né? E tire aquele monte de pensamento acelerado ali da cabeça. Tem muita gente que vem no meu consultório e fala, Ju, eu já faço pilates, eu já faço yoga, então eu já trabalho o meu assoalho pélvico. Aí eu vou avaliar e eu vejo que essa pessoa não sabe contrair adequadamente a musculatura, não sabe ativar. Por quê? Porque o Pilates e a Yoga, eles trabalham, mas eles trabalham de uma maneira global. O foco principal do Pilates e da Yoga não é o assoalho pélvico, né? Então, existe o comando verbal, eu acho isso ótimo, acho técnicas maravilhosas, gosto muito, mas se eu quero especificamente trabalhar o assoalho, eu preciso aprender a fazer essa contração específica, tá? Aí, a gente precisa de algo que seja específico. Então, um fisioterapeuta pélvico, ele vai te ensinar, primeira coisa, a ativar corretamente essa musculatura. Na ginástica feminina eu faço isso. Eu tenho uma semana inteira só de assoalho, tá? Porque eu só consigo fazer isso corretamente nas outras técnicas se eu sei fazer isso isoladamente primeiro. Aí, o que acontece? Existe uma evolução do treino. Na musculação, a gente não vai aumentando o número de repetições, depois a carga, depois a gente faz esse exercício de uma maneira diferente que seja mais difícil. Isso tudo é intensidade. Quando eu jogo intensidade, eu exijo mais do músculo e eu consigo trabalhar mais força e mais resistência. O raciocínio para o assoalho pélvico é exatamente o mesmo. Eu começo de maneira isolada. Quando eu aprendo a fazer corretamente, eu vou trabalhando isso por um tempo mais prolongado, em posturas mais difíceis, e eu vou aumentando a carga. Isso se resume a ganhar força, ganhar resistência e ganhar coordenação, tá bom? Eu tenho um programa de ginástica feminina online, tá? São 28 dias de exercícios, um exercício por dia. Não é obrigatório fazer todos os dias, lógico, tem gente que fala, eu não consigo fazer todos os dias, então faz um dia sim, um dia não, ou se acha muito difícil, pode ficar mais vezes num dia, mas a ideia é, em um mês, conseguir
ativar corretamente esse assoalho pélvico, ganhar força, ganhar resistência e conseguir conectar ele com os outros grupos musculares, tá? Então, o que acontece no final do programa da ginástica feminina é que essas mulheres conseguem aplicar a técnica também, por exemplo, na musculação, no pilates. Então, além de fazer a ginástica feminina, elas começam a ativar esse assoalho pélvico de maneira correta nas outras modalidades que elas praticam, tá? Essa semana uma aluna me perguntou, uma aluna do curso online, Ju, tô acabando o curso online, porque ela teve um problema de saúde e não conseguiu acabar no tempo certo. Não tem problema, eu falei para ela, não precisa acabar no tempo, não tem tempo certo, tem o seu tempo. E a pessoa que compra, ela pode assistir por 1 ano, né? Então não fica na correria de ter que acabar. E ela falou, eu tô fazendo yoga e tô fazendo dança. E eu tô conseguindo juntar a ginástica feminina, né, o que eu aprendi, na yoga e na dança. Tranquilo eu fazer só yoga e só dança? Eu falei, tranquilo, mas eu recomendo. Eu falei para ela, tenta fazer mais uma vez por semana, pelo menos uma aula da ginástica feminina, para isso ficar guardadinho na cabeça, tá? Porque aí, gente, eu no dia a dia, por exemplo, eu agacho para pegar um negócio no chão, eu tô fazendo limpeza, eu faço exercício de assoalho pélvico, porque já tá aqui dentro da minha cabeça, né? E é o cérebro que comanda tudo. Deixa eu ver aqui, ó. A Gláucia perguntou, faço com bola, apertando-a com força entre as pernas. Então, Gláucia, você sabe que isso que você está fazendo, então quando você aperta uma bola no meio das pernas, o músculo principal que você está trabalhando é o adutor, que é o interno da coxa, tá? Que quando a gente vai ficando mais velha, a mulherada da menopausa fala pra mim, gente, a parte de baixo do abdômen, o tríceps, né, que é o do tchauzinho, e a parte interna da coxa é onde tem mais flacidez, e é mesmo, né? Então, esse exercício que você falou de apertar a bola é para os adutores. O músculo principal que você está trabalhando aí é o músculo da coxa, né, interno. O que acontece? Os músculos das pernas, eles têm conexão com o assoalho pélvico. Então, quando você faz um exercício de coxa, você está ativando indiretamente um pouco o assoalho pélvico. Então, não é que ele está dormindo ali. Se eu colocar um eletrodo e medir, quando você fecha a perna, vai ter uma atividade elétrica ali do músculo do assoalho pélvico. Ele vai entrar em ação. Mas ele não vai entrar em ação como se eu estivesse fazendo um exercício específico para ele. Por isso que na ginástica feminina eu começo só com o assoalho. No final do programa, quando as mulheres já sabem fazer bem, aí eu coloco exercício de coxa, de glúteo, de tronco, misturando com o assoalho pélvico, tá? Porque aí eu consigo potencializar a ação usando outros músculos. Mas eu preciso ter certeza que eu sei fazer essa ativação isolada do assoalho pélvico, tá bom? Então, existe uma ativação, mas não é específica. A Silvia falou que nunca fez essas ginásticas íntimas. Pode começar, 57 anos, começa que você vai bombar. Tenho várias alunas com mais idade que você. E a Morena perguntou assim para mim, gostaria de saber, porque não tenho sintomas da menopausa, tenho 66 anos, é normal? É normal, é maravilhoso não ter sintoma, você é uma privilegiada. A maioria das mulheres tem, mas tem muitas que passam pela menopausa sem sintoma. Eu fico torcendo para isso, sabe? Eu fico sempre pensando, gente, tomara que minha menopausa seja aquela que eu vou descobrir porque eu fiz um exame e eu não tive nenhum sintoma. Você é privilegiada, Morena, que maravilha. Mesmo assim, você precisa se cuidar, porque apesar de você não ter sintoma, quando a gente está na menopausa, a gente tem uma tendência maior de ter, por exemplo, osteoporose, porque o estrogênio ele também é importante para os ossos. Tem essa questão da massa muscular, do acúmulo de gordura. Então, mesmo não tendo sintomas que te incomodam, o cuidado com o corpo é fundamental, tá? Não deixa de se cuidar, mas sinta-se privilegiada, agradeça por isso, tá bom? Deixa eu ver mais aqui, só se tem mais perguntas, senão eu vou continuar falando aqui. Isso, então não. Não tem pergunta? Eu vou entrar agora. Eu falei muito dos sintomas físicos, né? Então, do autoconhecimento e do autocuidado em relação à parte física, tá? Agora, gente, eu quero falar um pouquinho do autocuidado em relação à parte pessoal, né? Eu falei um pouco da síndrome do ninho vazio. É muito comum, então a mulher entra nessa fase, os filhos vão estudar, né, vão trabalhar fora, muitas vezes começa a namorar, não fica mais em casa, vai passar o fim de semana na casa do namorado, da namorada, e aí a mulher começa a mudar suas funções, aquela que era mãezona, que fazia o café da manhã, que cuidava, que organizava, que levava aqui, que levava ali, muitas vezes ela começa a se sentir mal, né, puxa, não tenho mais quem cuidar. E aí é hora, gente, mesmo para quem não tem esse sintoma, né, muitas vezes esse sentimento, as coisas mudam, né, ela tá ficando mais velha, ela tem outras prioridades, e normalmente, na nossa sociedade, a mulher, ela é muito cuidadora dos outros, né,
Então, ela faz tudo para todo mundo. Às vezes, se não é para um filho, é para um animal de estimação, né? Então, ela resolve o problema do marido, da parceria, do animal de estimação, do filho, da casa. E aí, por último, ela coloca ali as coisas dela, né? Então, ela leva primeiro o filho no médico, marca o médico do parceiro, para depois ela marcar o dela, né? O dela é o último da lista, normalmente é assim. E isso não é legal, né, gente? Para cuidar do outro, a gente tem que cuidar da gente. Então, eu acredito muito que essa fase da vida, que a mulher já tá mais madura, ela já não tá mais querendo se provar profissionalmente. Às vezes sim, às vezes ela muda de carreira nessa fase, isso é legal, né? Ela resolve começar um plano B, tinha uma carreira de profissional que ela tava já de saco cheio, ela resolve mudar. Mas isso é um autocuidado também, né? Ela resolve assumir que ela estava de saco cheio, apesar de ganhar bem e tudo, ela fala, quero ganhar menos e quero ser feliz. Acontece muito. E é um pouco isso, é um pouco dessa virada que acontece muito nessas mulheres nessa faixa etária. É tão legal quando a gente começa a perceber que é um momento da vida, que a gente pode sim começar a se cuidar mais, porque a gente tem mais tempo pra gente. Muitas vezes a gente já está mais estabilizado financeiramente, justamente porque trabalhou muito. E é hora da gente se cuidar, da gente desenvolver aquele talento que estava lá guardado. Às vezes tem gente que vem lá no consultório e fala, ai Ju, o meu sonho era dançar. Eu falei, mas se você tem um sonho, olha que coisa boa, você tem um sonho, por que você não dança? Ah, imagina, eu não vou dançar, imagina eu velha, vou entrar numa academia. Não, não tem nada disso, tem academia para mulheres mais velhas, e se não tem, vai numa turma de mais nova, vai lá, não tem problema nenhum. Faz aquilo que você sonhou, vai atrás daquilo que você acha que te faz bem, né? Então, gente, eu sempre pergunto, né, para as minhas pacientes, você tem um hobby? Você tem alguma coisa que você gosta de fazer? Todo mundo tem, né, gente? Se a gente não tem, a gente tem algum talento, tem alguma coisa que nos dá prazer, ou alguma coisa que a gente sempre quis fazer na vida e não fez. Então, assim, esse é um momento, muitas vezes, de resgatar essas coisas, de ir atrás daquilo que faz bem pra gente, que a gente gosta, que é um sonho da nossa vida. Então, eu sempre encorajo as pessoas a fazerem isso, né? Irem atrás do que elas gostam. E a gente vai ficando cada vez mais nem aí porque as pessoas falam. Tem a Miriam Goldenberg, eu não sei se vocês conhecem, ela é uma antropóloga carioca, ela tem vários trabalhos, eu citei muito ela na minha tese de doutorado, que era com mulheres em processo de envelhecimento, e ela fala nas palestras dela que agora ela colocou um botãozinho na vida dela que é maravilhoso, que ela aperta toda hora, que é o botão do foda-se, né? Então eu acho que nessa fase da vida, esse botão ele tá tão evidente, ele tá tão aceso, a gente aperta tanto ele, e esse botão ele é libertador, né? Eu não tô mais nem aí se eu fui pro supermercado e eu tô toda arrumada e vão me ver lá, eu tô desarrumada e vão me ver com roupa desleixada, eu não tô nem aí porque vão achar de mim, eu tô aí porque faz bem pra mim, porque eu acho que é certo, né? Pros sonhos que eu quero ir atrás. Então esse botãozinho eu recomendo que coloquem ele aí, apertem e façam as coisas que fazem bem pra vocês, tá? Então isso é da parte pessoal, né? Muitas vezes, eu não sei se vocês viram uma entrevista, eu coloquei aqui no Instagram, eu mandei pro e-mail de vocês, quem tá no meu mailing, quem não tá, entra no link da minha bio, que tem ali um botãozinho para se cadastrar e receber os lembretes das lives. Às vezes eu mando alguma newsletter, mando algum artigo, alguma coisa interessante. Sempre voltado para esse tema, né? E essa semana saiu uma reportagem na Vogue da Mônica Martelli, aquela atriz super divertida, adoro ela. E ela estava falando dessa história da menopausa, que ela tem 52, se eu não me engano, e que ela está numa fase muito boa da vida dela, porque ela teve duas separações, duas. E ela falou que ela teve sorte de entrar na menopausa no momento que ela estava com um novo namorado. E que ela tá mega feliz com esse novo namorado, né? Então ela falou assim, eu tenho sintoma, ela falou que ela tem os fogachos, mas assim, ela vai sair para comprar lingerie, porque ela tá empolgada com esse relacionamento. Isso normalmente não é o que acontece nas mulheres que têm casamentos muito longos, né? Então mulheres que estão casadas há 20, 30 anos, às vezes já estão num relacionamento que tá desgastado, que não tem mais aquela emoção, né? Então muitas vezes essa parte da síndrome genitorinária, a secura vaginal, pode ser que a mulher nem tenha muito esse sintoma, porque ela já não tá mais tendo, o relacionamento já não tá muito legal, né? E aí tem aquele outro tabu, que é a mulher que está mais velha não
não tá mais ligando para sexo, não quer mais ter relação sexual, porque sexo não tem a ver com um idoso, com gente que tá envelhecendo. Isso é outro tabu, né, gente, que a gente tem que tirar, não tem nada a ver isso, né? A mulher, ela tem a capacidade porque assim, quando a gente fala de sexualidade, primeiro que é amplo, que envolve não só a parte física, mas também a parte emocional, a parte relacional, a parte cultural. Então essa história de falarem pra gente que gente idosa não faz sexo e não namora, tá na nossa cabeça já há muito tempo, né? Então isso fica lá guardado e a gente vai repetindo esse padrão, a gente vai falando isso do mesmo jeito, né? Então, quantas vezes a gente não pega, imagina aquela mulher vestida daquele jeito, tá achando o quê? Que ela é adolescente? Então, às vezes a gente julga o outro por questões que falaram pra gente. E daí que ela tá com uma roupa de adolescente? Por que é de adolescente? Se ela quer pôr mini saia, se ela tá se achando bonita, o problema é dela. Então, às vezes, nós mulheres, nós nos agredimos, nós nos julgamos, né? Então, a gente precisa parar um pouco com isso. Vamos deixar outra pessoa ser feliz, vamos deixar outra pessoa se achar bonita do jeito que é bonito pra ela, né? E essa história de que mulher mais velha não faz sexo, não namora, é um grande tabu, né? Só que quando a gente pensa em sexo, no ponto de vista da relação sexual mesmo, existem fases, né? As fases da resposta sexual. Então a mulher, principalmente, ela tem uma fase que é diferente do homem. O homem, às vezes ele olha uma mulher bonitona, ele já se empolga, né? Ele é visual, ele tem aí uma resposta sexual diferente. A mulher não, ela tem aquela fase do desejo, da excitação, para depois, conforme ela vai sendo agradada, ela vai tendo desejo, vai ficando excitada, que ela vai lubrificando, e isso é muito importante para que ela consiga chegar no orgasmo, por exemplo, tá? Isso envolve uma parceria bacana, né? Então, o que acontece quando a gente fica mais velha? Às vezes a gente demora mais. Este período do desejo, da excitação até chegar no orgasmo, ele fica mais prolongado. Então a mulher, ela precisa ser mais estimulada, tá? E muitas vezes os homens mais velhos, de casamentos já muito longos, que já não estão em um relacionamento que tem muita conversa, que tem muita troca, não tá pensando nisso, né? E aí, gente, é hora das conversas acontecerem, de existirem momentos que o casal conversa, que o casal sai junto, que a mulher resolve que ela vai se arrumar, né? Ou que ela precisa conversar sobre isso. Então, isso é muito importante que aconteça, né? Então, quando a gente fala desse autocuidado dos relacionamentos, eu tô falando de relacionamento de parceria, né? Com a parceria. Mas também tem os outros relacionamentos. Então, a gente tem que cuidar desses com a parceria, falar mais sobre, mostrar para a parceria que a gente precisa ser estimulado e como a gente gosta de ser estimulado, porque a outra pessoa às vezes nem sabe. Não dá para ela adivinhar. A gente tem que falar, a gente tem que verbalizar. Né? A gente tem que pedir, tem que agradar, tem que se cuidar, tem que mostrar que está disponível, tem que explicar como é que gosta, senão não resolve, né? Isso do ponto de vista de relacionamento com a parceria. Agora, do ponto de vista interrelacional, a gente tem que cuidar muito disso, tá? Eu já falei muito para vocês das Blue Zones, né? Que são aquelas regiões, várias partes do mundo, algumas partes, não são várias, né? Algumas regiões do mundo que as pessoas são muito longevas, elas vivem muito e vivem muito bem, né? Tem na Califórnia, na Costa Rica, no Japão, na Itália, alguns lugares, tá? E aí foram estudar essas populações para ver por que elas viviam tanto, né? E aí, uma das coisas que é muito importante nessas populações é a questão das conexões, dos relacionamentos, não marido e mulher, parceria, é dos relacionamentos da comunidade. Então, sabe aquela história da gente ter aquelas amigas que a gente marca um chá, um café, um happy hour, vai tomar um vinho, uma cerveja e fala besteira, e se aquela amiga tá triste a gente liga e a gente conversa com ela. Ou se eu tenho uma igreja que eu frequento e aí eu tenho aquela comunidade que eu troco muito e que a gente se alimenta aí de conversas e de fé e seja do que for, ou se eu vou para um clube, não interessa o quê, né? Mas se é meus primos, né, minhas grandes amigas, a minha família, não interessa o quê. Mas é importante a gente ter esses relacionamentos. E quando a gente está nessa fase, é legal a gente se cercar de pessoas, e acho que a história do botão, daquele botão que eu falei para vocês, nessa fase também é muito importante. Porque assim, vamos escolher com quem a gente vai se relacionar. Vamos se relacionar com quem faz bem pra gente. Com quem pensa
parecido, e se não pensa parecido, respeita o nosso pensamento diferente e a gente é capaz de conversar, né? Porque é tão gostoso e é tão importante a gente estar nessa fase de mulher madura e ter com quem conversar. Às vezes pode ser que essa minha turma vai ser uma turma de gente mais nova, mas que encaixa comigo, mas cultivar esses relacionamentos é muito importante, gente, é muito. Então, não deixem de ligar para aquelas amigas, para aqueles amigos, não deixem de marcar reuniões. Agora a gente não está marcando muita reunião pessoal, mas faz pela internet, arruma um jeito, né? Ou vai em algum lugar aberto que seja possível. Não deixem de estimular esses relacionamentos. A felicidade, né, que vem sendo muito estudada ultimamente, ela está muito relacionada com essas questões das amizades, das conexões, dessas redes, porque no fundo, essas conexões e essas amizades, elas acabam sendo uma rede de apoio. Quem tem rede de apoio, quem tem amigo de verdade, tem tudo, né? E amigo pode ser o irmão, pode ser o primo, pode ser, seja o que for, né? É aquela pessoa que a gente pode contar. Pode ser uma, pode ser duas, podem ser várias. Tem gente que tem mais amigos, tem gente que tem menos. Mas independente da quantidade que você tem, cultiva, e quanto mais velha a gente vai ficando, mais é importante a gente ter essa rede de apoio. Vejam, eu acho que vocês podem até pensa numa pessoa mais velha, uma mulher aí pós-menopausa do círculo de vocês, que tá bem. Provavelmente esse aspecto do bom humor, da felicidade, do não julgamento, de conseguir se relacionar com facilidade, vai estar presente nessa mulher. Pensa nisso, né? Eu sempre reparo, assim, essas pessoas que eu vejo e falo, nossa, olha como essa pessoa envelheceu bem, olha que bacana. Ou às vezes a gente vê casais que estão muitos anos casados e que estão, né, conectados. O que existe aí? Existe respeito, existe pouco julgamento, porque ninguém é perfeito, né, gente? Se a gente conhece alguém e já começa a ver o defeito, putz, né? Vamos ver primeiro o que tem de bom e vamos enaltecer o que tem de bom e vamos tentar ajustar aí o que me incomoda. Aí vai ficar mais fácil, tá? Da gente progredir neste sentido, né? E então, eu falei do ponto de vista físico, né? Do ponto de vista pessoal e interpessoal, esse autocuidado da mulher na menopausa, e social, eu acabei falando, porque essas conexões, quando eu falei das conexões, eu estava falando desse autocuidado do ponto de vista social. E aí eu também penso no trabalho, né? Então, é uma fase da vida que a gente pode muitas vezes, não todo mundo, às vezes a gente passa por um perrengue aí, tem que trabalhar mais do que trabalhava antes. Em tempos atuais isso está sendo comum. Mas para muitas mulheres, essa fase é uma fase que ela pode começar a escolher como ela vai trabalhar, né? Então, de repente, diminuir um pouco a carga horária, trabalhar em horários que ela acha mais convenientes, organizar o esquema de trabalho de maneira que ela não fique tão estressada, né? Então, do ponto de vista social, o trabalho também muitas vezes pode ser remanejado. E isso é muito bom, gente. Eu tô trazendo para vocês todos os pontos positivos da entrada da mulher na menopausa. E que a gente tem que sempre focar nisso, né? A gente tem que ressignificar esse processo de envelhecimento. Não pensar só nas coisas ruins, eu vou ficar enrugada, meu cabelo não vai brilhar tanto, eu vou engordar, eu vou ficar velha, vou ter que tomar mais remédio. Então, se a gente ficar repetindo isso pra gente, é isso que a nossa mente vai entendendo. Não, vamos repetir que é um momento de ressignificação, que apesar de todas essas alterações, existem várias estratégias aí, várias ferramentas no mercado para me ajudar e que eu posso até viver melhor do que eu vivia antes, tá? Porque eu tenho mais maturidade, eu tenho mais conhecimento e eu tenho a possibilidade do autocuidado. Mas como é que a gente tem a possibilidade do autocuidado? Com o conhecimento, tá? Como é que a gente tem liberdade, né? Como é que a gente ganha liberdade? Quando a gente vai atrás do conhecimento. Então, a gente tem que estudar sobre esse processo, a gente tem que se informar com pessoas que nos dão informações bacanas. Quanto mais a gente conhece o processo e quanto mais a gente conhece as possibilidades de resolver esses pequenos problemas que aparecem, mais a gente vai se resolver e mais liberdade e autoconfiança a gente vai ter. Agradeço muito a participação de vocês. Sempre gosto de trazer esses temas. Se vocês quiserem temas específicos dessa área de saúde da mulher, das mulheres pós-menopausa, alguma coisa também de mulheres, né, no menacme, que é essa área, esse período anterior aí, mandem para mim. Eu gosto muito das sugestões, tá? Para que a gente possa participar, tá bom? Um beijo grande, boa noite e até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.